Agora vamos passar a palavra à representante Edina Maria Rocha de Lima, que é secretária adjunta de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Quero cumprimentar aqui o presidente da mesa, o deputado Ronaldo, o senador José Pimentel e os demais membros representantes das entidades sindicais. Obrigada pelo convite e quero esclarecer que quem estaria aqui no meu lugar seria o Dr. Sérgio Mendonça, que foi o convidado, mas ele já tinha uma agenda desde a semana passada, ele está no Rio de Janeiro, discutindo com a direção do IBGE e a greve que hoje está lá, né, um tema de suma importância também. Então, por isso, eu estou representando o Dr. Sérgio Mendonça. Em relação à medida provisória 650, o que cumpre aqui informar aos senhores é que ela foi resultado de uma negociação feita com os agentes, escrivães e papiloscopistas. Tem a particularidade aí do pessoal do INCRA, que daqui a pouco eu abordo. Mas ela foi um resultado de uma negociação que vem desde 2012. Em 2012, nós conseguimos concluir 97% de acordo com as entidades, com os demais servidores públicos civis. Restaram 5 categorias, dentre elas a categoria dentro da polícia dos agentes escrivães, dos EPAs, denominado, né, EPAs. Então, isso aí ficaram essas 5 categorias em 2013 nós conseguimos concluir a negociação com 4 categorias, que envolve agências reguladoras, DNPM, DENIT. E, mesmo assim, em 2013 nós passamos também um grande processo de negociação com a FENAPEF, que é a federação que representa os agentes, os escrivães e papiloscopistas. Também não conseguimos chegar a um consenso. Tá? Isso passamos em 2012, 2013 e, finalmente, agora, nesse ano de 2014, conseguimos concluir esse processo negocial difícil, porque a pretensão dos agentes não se circunscreve somente à questão de aumento, né, do reajuste da tabela salarial, mas também da reestruturação da carreira. E aí a da carreira policial tem implicações também com os delegados da polícia, né, o outro cargo. Então, em razão disso, fizemos vários debates, tudo, e concluímos, tá, esse processo negocial, coroando esse processo com um acordo com a FENAPEF. E em maio, então, conseguimos essa negociação em maio. Aí foi a opção, tá, pela edição da medida provisória para assegurar o reajuste, tá, imediato, e tendo em vista também os prazos legislativos que envolvem a questão da legislação eleitoral e também de responsabilidade fiscal. Então, pela premência dos prazos e a urgência, além do que o interesse aí que tinha em celebrar esse acordo e dar efetividade a ele, que nós também tínhamos aí um evento, né, mundial. Então, em razão disso, optamos pela edição da medida provisória, né, e onde a fim de assegurar esse reajuste, óbvio que tem uma condicionante, que é a alteração da LDO, e aí o que o senador Pimentel colocou aqui, foi na comissão mista aprovado, né, um parecer favorável. Então, agora aguardar o plenário do Congresso. Então, o interesse do governo nesse sentido é grande, de ver para que a gente possa realmente a previsão do reajuste a partir de junho, tá? Em relação, então, agora o que a gente pede é para essa casa justamente a importância, porque diante dos prazos e o tempo, a importância da celeridade desse processo, tanto da aprovação da alteração da LDO, que é uma condicionante, né, e da medida provisória.
Então, e eu gostaria de falar que era a única categoria que ainda não tinha reajuste em 2012. Porque em 2012 nós tivemos um ciclo de negociação envolvendo reajuste de 2013, 14 e 15. Então, nesse ciclo, a única categoria que não tinha sido abrangida pelo acordo, pelo reajuste, não tem ainda, inclusive, é a categoria dos agentes. Em relação ao INCRA, cumpre aqui informar que nós incluímos também na medida provisória, porque o INCRA já vinha recebendo uma parte do INCRA, viu? Que são os peritos federais agrários, já vinham recebendo a partir de janeiro, porque em 2013 nós fizemos o acordo com eles, e foi publicada a medida provisória 632, transformada em lei, mas houve o veto, tendo em vista que uma emenda apresentada, ela, na verdade, fazia uma reestruturação muito profunda e que tinha impactos também orçamentários. Então, em razão disso, não teve outra forma, e foi uma emenda substitutiva do veto. Por isso que nós, porque para assegurar a continuidade do que foi acordado em 2013 com essa categoria dos peritos federais agrários, que está incluída também nessa medida provisória. Então, são essas duas categorias que estão sem aumento, e por isso conseguimos uma conclusão de um processo negocial muito importante. Então, em relação, eu quero até, não é aceitando nenhuma provocação, mas diante do comentário do Marcos Leôncio, em relação à questão de previsão orçamentária, o aumento, como disse, está no anexo 5. Quantos? Mais um minuto. Tá. Em relação ao anexo 5, já tem a previsão. Em relação à questão da reestruturação, que é do nível superior, o nível superior foi um reconhecimento que já o ingresso no nível superior vem desde 1996. Certo? Então, a legislação dos agentes da carreira policial desde 1996 exige o ingresso para o cargo o nível superior. Então, na verdade, as atribuições, sim, as atribuições que justifica a mudança para o nível superior, isso está sendo objeto de grupos de trabalho, não só com a representação dos delegados federais, mas também a representação dos agentes. Então, nós estamos fazendo um grupo de trabalho que envolve uma reestruturação até da carreira. Isso aí realmente tem que estar todos os atores envolvidos. Não tem como você fazer uma discussão só com uma categoria. Então, está sendo objeto de discussão de grupo de trabalho, resultado desses acordos, tanto com os delegados da Polícia Federal, quanto os agentes escrivães e papiloscopistas. No momento, eu agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado à senhora Edina. Agora vamos passar a palavra ao coordenador-geral de Recursos Humanos da Polícia Federal, representante do Ministério da Justiça, do Departamento de Polícia Federal e da Secretaria de Assuntos Legislativos, o senhor Delano Cerqueira Bum. Tem 5 minutos. Excelentíssimo senhor deputado presidente da mesa, deputado Ronaldo Benedetti, excelentíssimo senhor senador José Pimentel, caros colegas de Polícia Federal, policiais civis, entidades de classe, governo, é com muita honra que a Polícia Federal participa desse debate, nessa audiência pública. Trago aqui um posicionamento institucional do nosso diretor-geral, doutor Leandro Daelo Coimbra, deputado, no sentido de que a Polícia Federal, a instituição Polícia Federal, está presente nos 3 grupos de trabalho. Tanto o grupo de trabalho que a doutora Edina se referiu aqui, o da FENAPEF, a DPF e a PCF. Então, uma questão tão complexa, tão histórica, um problema tão histórico da instituição Polícia Federal, ele precisa ser debatido de maneira aprofundada. A iniciativa desta casa é louvável, abrir esse espaço para essa audiência pública, e o apelo que a Direção-Geral da Polícia faz é no sentido de que o texto ele seja aprovado no seu texto original, sem as emendas. Esse é o posicionamento do nosso diretor-geral. Justamente porque esse texto ele foi resultado de um acordo
um acordo que durou 2 anos e meio para ser efetivado, e o posicionamento do nosso diretor-geral é nesse sentido, de manter o texto original sem qualquer uma das emendas sendo aprovadas. Eu agradeço, fico aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Delano. 1 minuto e 38 segundos, você resolveu o assunto. Muito obrigado. Muito bem. Agora nós vamos passar, então, a palavra o Carlos Antônio Almeida de Oliveira, que é presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Você tem 5 minutos. Pode falar. Boa tarde, senhores. Meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores presidente e relator dessa comissão, deputado Ronaldo Benedetti, senador José Pimentel. Meus cumprimentos aos colegas policiais federais que estão aqui presentes, agentes, escrivães, papiloscopistas, delegados e peritos criminais, aos membros da Polícia Civil do Distrito Federal, especialmente o senhor diretor, com quem prazerosamente debati em uma recente audiência pública. Eu gostaria de iniciar minha breve fala, senhor relator, lembrando que peritos criminais federais e delegados federais recentemente negociaram também com o governo uma reposição de perdas salariais no índice de 15,8%, reposição, e é importante frisar essa expressão porque ela não é sequer algo próximo de um aumento em virtude das perdas que nós anualmente vimos sofrendo em função da inflação, e que, quando isso aconteceu, as medidas necessárias à implementação desse reajuste não sofreram óbice de nenhuma categoria, não foram prejudicadas por nenhuma ação política. Nesse momento, vemos com uma certa satisfação o desenrolar de uma fase muito negativa para o Departamento de Polícia Federal, que foi uma fase em que a FENAPEF teve que se mobilizar fortemente, se desgastou e a gente, felizmente, entrou num momento em que houve algum tipo de acordo para que os colegas que ainda não haviam sido contemplados com esses 15,8% pudessem se ver satisfeitos ou, pelo menos, tranquilos provisoriamente. Então, o meu objetivo principal aqui, como representante dos peritos criminais federais, senhor relator, senhor presidente, é manifestar o nosso apoio integral ao texto da medida provisória que foi aprovado em comum acordo com o governo federal, concedendo os 15,8% de reajuste e reconhecendo o nível superior de agentes, escrivães e papiloscopistas. Muito bem. Vou concluir. Pode concluir, tem tempo ainda, tem tempo. Mas se, por um lado, me mostro satisfeito por essa questão, e aqui cumprimentando o colega doutor Leôncio, o admiro por colocar questões formais que devem sim ser respeitadas na tramitação dos processos dentro dessa Casa Legislativa. Por outro lado, me coloco preocupado porque justamente afirmam os colegas delegados que a medida provisória é um método, é uma ferramenta assodada, apressada para se decidir esse tipo de matéria, mas interpõem mais de uma dezena de emendas justamente a essa medida provisória. E várias dessas emendas, senhor relator, senhor presidente, me colocam preocupado como representante dos peritos criminais federais, porque elas podem promover a cisão da perícia federal, a perda de atribuições, de competências, melhor dizendo, da instituição federal que realiza perícias e a subordinação de peritos a delegados de polícia na contramão do que estamos discutindo justamente na Câmara dos Deputados, que é a PEC da autonomia da perícia. Várias emendas têm esse teor e eu gostaria de pedir autorização para entregar a vossas excelências
o arrazoado que preparei sobre cada uma delas com as nossas preocupações, mas encerro minhas palavras agradecendo a bondade do senhor presidente em me conceder mais um minuto, dizendo que estamos aqui para discutir, inclusive, esses temas que foram sugeridos pelos colegas nas emendas, mas no meio adequado para se fazer isso, seja através de projeto de lei, de proposta à emenda constitucional. Portanto, sugiro, peço aos senhores presidente e relator que atendam à nossa solicitação no sentido